Olá galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante aí, vai falar um pouquinho sobre o álcool, né? A gente tem aí o etanol, o famoso etanol. Esse o etanol é o nome oficial. A gente encontra muito aí na forma de álcool, álcool comum, álcool etílico, o famoso álcool na forma de gel. Enfim, hoje a gente vai tentar aí mostrar para vocês alguns conceitos, principalmente falar aí para o conceito de concentração. É importante saber algumas diferenças, as formas que são apresentadas. Aí a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre as aplicações. A gente tem o álcool, né, comum aí, é usado para limpeza doméstica. Ele tem essa concentração de 46, já foi maior devido aí a acidentes domésticos, como queimadura, enfim. Hoje ele está na forma um pouquinho menos concentrada, na forma aí, né, de 46 mais ou menos por cento de álcool só, mas já foi vendido já na forma de 92%. Hoje está um pouquinho mais tranquilo, menos concentrado devido aí à questão dos acidentes, queimaduras e assim por diante. A gente tem aí, né, o álcool, o etanol, principalmente aí conhecido como álcool etílico, álcool comum, nas aplicações diversas, como combustível de automóveis, né, na indústria, como solvente, remédios, nas bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas também é o mesmo etanol, só que ele tem um agente desnaturante, né, que não é para consumir, mas ele também é usado aí, é o mesmo álcool, né, na bebida, só que nas formas de limpeza ele tem aí um agente desnaturante e acaba sendo então proibido para consumo porque é muito tóxico. Aí a gente vai ter duas formas de apresentação. A gente pode ter aí o grau GL, né, também, que é a relação de porcentagem volume-volume, ou grau INPM. Esse álcool que está na minha mão aqui, ele está na forma de grau INPM, né, que é Instituto Nacional de Pesos e Medidas, é massa por massa. Ele também pode ser apresentado na forma de volume-volume, que é o grau GL, tá? Aí a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre a porcentagem. Então, primeiramente, vamos pensar em grau GL. O que significa grau GL? Significa, então, porcentagem volume-volume. Ou seja, se eu tenho 1%, né, 1% grau GL, eu tenho 1 ml de etanol para cada 100 ml de solução. O que significa isso, então? Né? Se eu tenho 10%, 10 ml para cada 100 ml de solução. Se eu tenho 5%, 5 ml para cada 100 ml de solução. Então, se eu tiver 1 litro, que nem nesse caso tem 1 litro, então 1 litro, né, eu teria 10 vezes mais aí, porque eu estou falando de porcentagem, né? A relação é para 100. Então, 1 grau GL é 1 ml para cada 100 ml de solução. Né, se eu tiver 500 ml, eu teria então aí 5 vezes mais álcool, então, e assim por diante. Então, na relação volume-volume, é a relação de etanol para volume de solução. Também tem essa aqui, né, uma relação de grau INPM. O grau INPM é porcentagem massa-massa. O que significa? Que eu tenho 1%, 1 grama de álcool, de etanol, para cada 100 gramas de solução. Dá uma pequena diferença porque a gente tem uma relação de densidade, então a massa do álcool aí, né, em 1 ml e tal, ele pode dar uma variação. Então a gente tem uma pequena diferença, por isso que a gente está falando e comentando das duas aí, tá bom? Então, mesma coisa, né? 1 grau INPM significa que eu tenho 1 grama para cada 100 gramas de solução. Então você pode ver que grama com grama, né? O volume é a relação entre 1 ml para 100 ml de solução. E aqui a relação de massa é de 1 grama para cada 100 gramas de solução. Se eu tenho 1 litro, então eu vou ter aí 10 vezes mais, né? Então assim por diante, é uma regra de 3, a gente pode observar aí, né, fazendo aquela relação matemática comum aí, tá bom? Aí a gente pode também estar pensando em justamente falar dele como esse poder de limpeza, né? Eu acho que é importante, né, pensar essa relação de limpeza. Pode existir também umas outras formas de concentração, por exemplo, grama por volume, porcentagem grama por volume, que é no caso, por exemplo, do soro, né? Você tem lá tantos gramas de soluto para 100 ml de solução, mas não é o nosso caso, né? No álcool, principalmente, vai ser grau GL, ou
grau e NPM. Qual que é a ideia, né? Por que o álcool ele é um agente de limpeza, ele é usado aí para limpeza doméstica? Qual que é a função dele? O álcool ele é usado, pessoal, porque ele tem essa característica. Se a gente olhar então a molécula dele, ele possui duas partes, né? Uma parte que vem do hidrocarboneto que é apolar e uma parte polar. Então ele consegue agir com coisas, por exemplo, né, solúveis em água, porque também é polar, coisas que não são solúveis em água, como por exemplo, né, estrutura, membranas lipídicas, tudo que você tem a estrutura com gordura, lipídio, ele também pode interagir. Então, por exemplo, né, estrutura de micro-organismo, ele vai, e só que não pode ser 100%, como ele evapora muito rápido, e para você penetrar eu preciso também, né, nas estruturas de células, eu preciso também ter um pouquinho de água, senão ele não consegue fazer essa interação aí. Então o agente de limpeza tem essa característica, ele tem as duas partes, uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar, essa parte, né, que tem hidroxilo, é solúvel em água, e a outra parte que vem aí com carbono e hidrogênio é solúvel em gordura, solúvel em lipídios. Então, portanto, se a gente observar, né, ela tem a mesma função que o sabão tem. Né? A seguir a gente vê aí a molécula do sabão, uma forma estruturada. Esse zigue-zague aí nada mais é do que carbono e hidrogênio, uma estrutura que só tem carbono e hidrogênio, e na ponta tem essa parte polar. Então, assim como o sabão, o etanol também tem duas partes. Essa parte polar a gente chama de hidro quer dizer água, fílica, afinidade com água. E a parte apolar é lipofílica, ou seja, afinidade com gordura, né? Então a gente tem essa ideia que você tem, assim como o sabão, o álcool, esse poder de limpeza por apresentar essas duas partes. Então é importante que a gente consiga perceber aí que a função da limpeza é necessário que você tenha interação tanto com a água quanto a estruturas que a água não consegue dissolver. Então, se a água sozinha não consegue limpar, eu posso estar usando o etanol ou eu posso estar usando o sabão, porque tem essa função, né, de ter duas partes, uma parte polar e uma parte apolar, tá bom? É basicamente isso. Foi uma breve, um breve resumo aí sobre o etanol, falando um pouquinho dele, das principais aplicações e da forma que a gente encontra, que é INPM, que é o grau, Instituto Nacional de Peso e Medida, massa por massa, ou pode vir também na forma de porcentagem, tá certo? Volume, que é o grau GL. Então a gente sabe que 1 grau GL é 1 ml para cada 100. Então se eu tenho 1000, eu vou ter 10 vezes mais. Então 5 graus GL é 5 ml para cada 100. Aqui 46 INPM, 46 gramas de etanol para cada 100 gramas da solução. Então é massa, se for GL, volume. Tá? Muito obrigado pela atenção, espero aí ter contribuído para o conhecimento de vocês. E aí a seguir a gente vai tentar, através de alguns exercícios, tentar mostrar para vocês como que é a abordagem desse assunto, principalmente nos exames vestibulares. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, um abraço.